Com alguma frequência, aquelas pessoas que estão querendo ser alunas me fazem uma pergunta. Pô, Leandro, por que você atende mais gente querendo emagrecer do que engordar? Então vou compartilhar um dado com vocês. A questão não é essa minha, é de todo mundo. Porque segundo a OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde, 50% dos brasileiros têm sobrepeso. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a obesidade, sim, ela virou ou foi caracterizada em algum momento como uma patologia mesmo. E ela é entendida como uma mudança morfológica por conta de maus hábitos alimentares. Então você engorda porque você come acima do que o seu corpo pode processar. Porém, é importante a gente entender que hoje a obesidade ela é vista como multifatorial. Então, às vezes uma pessoa pode comer muito, certo? Porém, ela tem um metabolismo muito acelerado e ela não engorda muito. Ela pode também comer pouco acima do que ela precisa, só que ela tem uma disfunção hormonal, por exemplo, um hipotiroidismo, que faz ela engordar bastante. Então a gente começa a entender isso como um multifatorial. Ou seja, se você está obeso hoje, você pode ter certeza que não é só por uma coisa. E eu acho muito legal porque quando eu estou atendendo e a gente vai perguntando, né, mas por que você chegou aí e tal? A gente escuta de tudo. Pô, Leandro, é que eu não tenho dinheiro e tal, aí fazer dieta fica caro. Aí você escuta outro falando, pô, Leandro, é que hoje eu tenho uma condição legal, então, pô, como no restaurante, peço ali um aplicativo. Quer dizer, a pessoa sempre tenta buscar alguma coisa muito mais externa do que interna. Então, o primeiro passo da gente que está aqui é conscientizar. Não, você não está obeso, gordo, fora do peso por conta da tua condição social. A causa maior, né, se a gente fosse colocar uma origem abaixo de tudo, não existe. Não existe. Porque alguns podem dizer, é emocional. Aí desencadeou um... Então, mas e se for hormonal? Né? Já trabalhei com gente que tem hipotiroidismo. E aí o cara come normal, ele come uma quantidade normal, só que ele engorda demais. Ele precisa resolver esse problema hormonal. Então entenda que é multifatorial, mas tem que descobrir quais são os seus calcanhares de Aquiles. Mas existe sim, tá? Gente que come para suprir aquele vazio da ansiedade, da angústia. Mas não quer dizer que se você é ansioso, se você está angustiado, você vai comer para resolver. Isso é um gatilho. Porque tem pessoas que, pelo contrário, não sentem vontade de comer numa situação dessa. Sentem um bolo na garganta. Então, de novo, não é o pobre ou o rico, não é o ansioso ou o não ansioso. E sim, é como você lida com cada uma dessas situações. É legal também falar que nós temos 3 tipos de obesidade. Então a gente tem a obesidade homogênea, que é aquela completa, que você está gordo por completo. Tem a obesidade abdominal, então braços finos e tal, mas a pessoa tem uma gordura abdominal muito grande. Eu já falei aqui de gordura visceral, lembra de procurar ler no Tui Mais Tema, extremamente perigosa, mas tem jeito da gente trabalhar ela. E a obesidade, né, a terceira, ginoide, que é aquele formato de pera, que é mais um acúmulo no quadril, que também é uma condição ruim causadora de doenças, assim como todas as obesidades, é fato. Mas vamos entender o seguinte, numa situação normal, que a pessoa está estabilizada de humor, hormônios, ela pode ficar obesa mesmo assim? Pode. E aí é seguro resumir em basicamente 2 fatores, tá? Dificilmente a gente abre para terceiro ou quarto. Má alimentação e pouca atividade física. Tem uma pesquisa muito legal que mostra que as pessoas que compraram meu curso de dieta não ficaram mais obesas. Tem um curso de dieta, Leandrão tem. Mas tem uma pesquisa que mostra, pessoal, que as calorias que nós ingerimos hoje não é tanto acima do que é de 50, 60, 70 anos atrás. Nós trocamos o que antes era um arroz, feijão, um copo de suco e uma carne que dava ali 600 calorias, um pouco de azeite, 700, por 700 calorias. Um lanche, uma coca, e beleza, mas são as mesmas 700. Claro, né, vamos envelhecer muito pior, vamos ter menos saúde, mas caloria por caloria não era para a gente engordar tanto. O que aconteceu muito, né, de 60 anos para cá, portanto, é que tudo ficou hipocinético. O que é isso? Hipocinesia. Você não precisa se movimentar para as coisas. Então antes o cara tinha que ir trabalhar, ele ia de bicicleta, ele ia andando. Por mais, né, que ele fosse num transporte, ele ia de ônibus, então ele andava até o ponto de ônibus, descia lá, andava mais um pouco. Hoje, né, Uber, carro próprio, enfim, menos movimentação. Portanto, para a gente resolver essa obesidade numa pessoa que está estabilizada, exercícios físicos, né, gerar gasto, e tem que ser um gasto que você goste, tá? Não gosto de nenhum.
Então vai no que você quase gosta, mas começa, certo? E vamos na dieta. Temos alguns sintomas de obesidade fora, né? A forma física característica. Algumas coisas podem vir acompanhadas, como por exemplo, uma falta de ar, uma pressão arterial alterada, um colesterol ruim, mas também algo que você pode perceber como, por exemplo, uma queda de libido, começar a roncar, certo? Ter apneia, problema de sono e também ansiedade, depressão, né? Problemas emocionais. E aí por uma série de fatores. Leandrão, mas eu posso tomar uns manipuladinhos da Oficial Pharma? Você pode. Só que não adianta você querer resolver o sintoma de uma coisa. A gente usa um manipulado, por exemplo, um 5-hidroxitriptofano, um 5-HTP. A gente usa ele, mas para ajudar todo o trabalho. Não adianta você que está ansioso, obeso e tal, não, vou tomar um 5-HTP. Não, você vai ter que fazer tudo certo e talvez usar um 5-HTP para poder ajudar naquele período de dificuldade, até você resolver o problema de verdade. Temos alguns fatores de risco para a obesidade, tá? Genética. Então, histórico familiar conta. Algum problema de saúde, como a gente falou, algum hormônio deficiente. A idade, sim, quanto mais velho a gente fica, mais tendência a engordar nós temos. A insônia, se você não dorme bem, você precisa resolver isso agora. E, obviamente, fumo, álcool, né? Uso de drogas. E, afinal de contas, Leandrão, como é que eu trato a obesidade? Eu já entendi tudo, de repente não é o meu caso, mas tem uma pessoa que eu amo. Como é que eu posso, né, orientá-la? O que eu posso fazer? Gente, conhecimento é a chave do sucesso. Então, você percebeu que a obesidade é muito fácil, né? Antigamente o pessoal olhava e falava, ah, não, tem que parar de comer. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, tá? Às vezes, como eu disse, pode ter um fator hormonal. Aí você vai dizer, tá, e o fator hormonal? E o fator emocional? E o fator ambiental? E o fator genético? A melhor maneira conhecimento é a chave do sucesso. Então seria legal, no melhor dos mundos, né? No melhor dos mundos, que você tivesse um profissional para te ajudar na parte psicológica. Então vamos fazer terapia, vamos investigar isso. Você ter um outro médico clínico geral, de repente, só para ver uns examinhos, para ver como é que você está. Ter um nutricionista, eu entendo, tá? Mas vamos então por eliminação aqui. O que a gente pode fazer? Bom, primeiro de tudo, você vai comer menos do que você gasta. E vai tentar comer melhor do que você come. Então você está comendo um hambúrguer, beleza. Pode continuar o pão, mas usa o integral. Pode continuar a carne, mas faz ela de patinho. Uma saladinha, evita os molhos. Ah, mas não vai ter a mesma graça. Então, a graça da tua vida agora vai ser outra. Vai arrumar a tua saúde, ser magro, aumentar a autoestima. Essa vai ser a graça da tua vida. Na alimentação, não é que vai ser desgraçado, mas vai ser menos gracioso, certo? Você vai ter um pouco menos de requinte paladar, mas você vai adaptar também. Começar a fazer uma atividade física. Fundamental. Escolhe a que você gosta. Eu não gosto de nada. Caminhada. Todo dia, 40, 50, 60 minutos, no ritmo que você quiser, mas começa a se mexer. Vai num clínico geral do SUS e pede uma bateria de exames. Fala, eu sou obeso e tal, estou preocupado, queria ver minha tireoide, minha testosterona, minha insulina. Tá? Começa por esses 3. Se esses 3 tiverem ruins, já vamos pensar alguma coisa para melhorar, mas aí é com o médico. E se você puder, né, ter um psicólogo para te ajudar a trocar uma ideia e ver por que você acaba canalizando na comida, para ver se não tem nada desse tipo, muito bacana. Eu sei que esse não é tão simples, a gente consegue pelo SUS. É aquele consegue, não consegue, né? No final das contas a gente não consegue, mas diz que tem. Porém, se você puder ir atrás, é muito bem-vindo, certo? Eu vou dizer da minha história, porque eu tenho histórico com obesidade. Eu vou colocar nesse vídeo aqui como que eu emagreci e não voltei mais a engordar. É o meu relato, mas eu espero que também possa te ajudar fora essas informações. Dá uma conferida aqui.